3 boas práticas anticorrupção que as empresas deveriam adotar. Advogado júnior de empresa, desafios éticos e obrigações profissionais, no iComply News de hoje. O especialista em compliance Randy Stephens aborda 3 boas práticas anticorrupção que deveria ser adotada por empresas. Vamos a elas. Primeiro, conheça sua região. Advogados de empresas e compliance officers têm que conhecer o cenário regulatório no qual estão inseridos. Por exemplo, é importante saber a definição de coisa de valor, pagamento ilícito, vantagem indevida ou seus equivalentes em cada país que supervisione. Segundo, análise de riscos extensiva. A análise de risco deve abarcar terceiros e levar em consideração a localidade geográfica. Compliance officers devem ser capazes de identificar red flags como, por exemplo, pagamentos em espécie, descontos fora do comum para novos clientes ou comissões que excedam o comum. Terceiro, foco na efetividade. A existência e o melhoramento contínuo do programa de compliance são essenciais para evitar qualquer risco. Os agentes estatais que aplicam a lei levam em consideração a efetividade do programa de compliance que vão avaliá-los. Os custos de uma investigação ou multa e sanções costumam ser maiores do que os custos com a implementação de um programa de compliance efetivo. Concordo com o autor. Conhecer a região na qual sua empresa atua é imprescindível, e não apenas no Brasil. Empresas brasileiras que atuem no exterior são sim objeto da lei anticorrupção. O artigo 28 determina que a lei se aplica aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Trata-se da chamada extraterritorialidade da lei. Significa dizer que, além da observância das leis locais onde sua empresa atua, é necessário observar as leis brasileiras no exterior. O autor ainda trata da análise de riscos extensivos, ou seja, que referida análise deveria abarcar também os terceiros. Aqui no canal, não cansamos de alertar as empresas que tenham cuidado em relação aos seus terceiros e fornecedores, haja vista que a responsabilidade objetiva trazida pela lei anticorrupção fará com que sua empresa responda por um ato de corrupção cometido por esse terceiro ou fornecedor em benefício da sua empresa, mesmo que você não autorizasse ou soubesse do ato. Se você já possui um bom programa de compliance e não está convencido de que seus terceiros são o seu maior risco, então sugiro que vá ao site do FCPA Blog e verifique, dentre as 10 maiores condenações, quantas estão relacionadas com a atuação de terceiros. E se eu disser que são as 10, isso faria você mudar de ideia? Por fim, o autor trata da efetividade do programa de compliance. Aqui no Brasil, o período no qual um programa de compliance chamado de papel poderia trazer algum benefício a quem realizasse um ato de desconformidade já passou. Por mais óbvio que seja, a necessidade da existência de um programa de compliance efetivo para beneficiar a empresa, aqui no Brasil esse tema foi positivado. A portaria 909 da CGU, que regulamenta o percentual da redução de multa que uma empresa receberá por um ato de corrupção definido pela Lei 12.846, em seu artigo 5º, parágrafo 2º, determina que o programa de integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorrência de atos lesivos da lei anticorrupção não será considerado para fins de aplicação do percentual de que trata a lei. Se for implementar um programa de compliance e quiser que ele não vire custo, então sugiro que implemente um compliance que seja efetivo. Do contrário, ele não será levado em consideração para a diminuição de sua eventual multa. Qual a sua opinião? O site Canadian Lawyer publicou artigos sobre os desafios éticos e as obrigações profissionais de um jovem advogado que trabalha em empresa.
Num ambiente em que a construção e manutenção de relacionamentos é importante para o progresso na carreira, diante de um desafio ético, por exemplo, um contrato com um fornecedor cuja postura ética seja duvidosa, o jovem advogado pode hesitar e se perguntar se sua opinião será ouvida, se o departamento comercial acatará seu posicionamento, se o chefe do departamento jurídico dará o suporte necessário nesse caso, ou até se sua opinião contrária custará o seu emprego. Apesar da sua inexperiência e insegurança, o jovem advogado deve se lembrar que a decisão ética, em qualquer ocasião, é, acima de tudo, um dever profissional. Considerações de outra ordem devem ficar em segundo plano, ainda que a medida a ser tomada seja impopular. O tema abordado na notícia trata, em última análise, da responsabilidade individual de cada trabalhador dentro da empresa. Embora o site traga uma notícia sobre um outro país, ele pode sim ser utilizado como um aviso para nós. O que existe em alguns países no exterior e que, aparentemente, passa a ser construído aqui no Brasil é um cenário de menor impunidade. Aqui no Brasil, tanto o julgamento do mensalão, levando em consideração a condenação de grandes empresários a um período de reclusão, ou seja, prisão, quanto o advento da Lei 2.850, que trata da delação premiada, e a investigação denominada Lava Jato, mudaram o mercado brasileiro. Entretanto, esses acontecimentos não mudaram apenas o cenário brasileiro para as empresas, eles mudaram também o cenário para as pessoas físicas. A chamada Lei Anticorrupção, em seu artigo 3º, determina que a responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. A Lei 12.846 tratou apenas da responsabilidade civil e administrativa das empresas. A responsabilidade penal das pessoas físicas continua a ser tratada no Código Penal e nas legislações extravagantes. Em um mercado onde a impunidade das pessoas jurídicas está em franca diminuição, certamente a impunidade das pessoas físicas também está. Hoje, independente de sua experiência e tempo de empresa, ser ético e moral nunca foi tão importante, até mesmo para se manter fora da cadeia. Vivemos um momento no qual, ao se procurar um emprego, o aspirante a futuro empregado deveria se preocupar e muito com a reputação da empresa e com a cultura ética e moral dela. Você se preocupa com isso? Sua empresa se preocupa com isso? Não? Acho que está na hora de rever seus posicionamentos. Qual a sua opinião? Se quiser saber mais sobre compliance e ações anticorrupção, assine o canal. Por hoje é só, um abraço e até a próxima edição do iComply News. E lembre-se sempre de realizar sua autoanálise. Você está em conformidade? iComply, aprimorando pessoas, fortalecendo empresas.